Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão e tem muita coisa aqui para a gente falar, tem muita coisa para a gente debater. Andrei Santos, será que teremos reviravolta nessa situação? O Vasco foi notificado pelo Chelsea, porque o Vasco tinha em contrato ali uma preferência em caso de volta do Andrei para o Brasil, e o Vasco quer acionar isso, o Vasco quer o Andrei de volta, isso está dando aí um bafafá, a gente vai conversar sobre essa situação. Vamos falar sobre Copa do Brasil. O Vasco viaja hoje para enfrentar amanhã o Trem do Amapá e com 4 desfalques, 4 jogadores ficaram aqui no Rio de Janeiro. Você vai conferir a lista de relacionados para a partida de amanhã. Vamos falar também sobre Thiago Rodrigues, que está de saída do Vasco, inclusive foi liberado dos treinamentos hoje para poder acertar ali a sua ida para outro clube. Então, depois da vinheta a gente começa, tem muita coisa para a gente falar, já conto com o seu like, que é muito importante, conto também com a sua inscrição aqui no vídeo, se você não for inscrito, vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, vamos naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação, bora falar de Vasco da Gama e a gente começa falando do jogo de amanhã, quinta-feira, o Vasco enfrenta o Trem do Amapá pela Copa do Brasil, jogo único, quem perder tá fora, o Vasco joga pelo empate, né, tem a vantagem do empate por ser o melhor colocado ali do ranking da CBF. O Vasco é o favoritaço, né, nessa partida, afinal de contas o Trem do Amapá é uma equipe que não vence uma partida desde o meio do ano passado, né? O Vasco tem uma equipe muito mais qualificada e é o franco favorito para vencer. O Vasco viaja hoje à tarde, né? No iniciozinho ali da noite para a cidade de Brasília. O jogo acontece amanhã e o Vasco comunicou ali que o desembarque da equipe no aeroporto de Brasília vai acontecer pela pista. Então o Vasco não vai passar ali pelo saguão, né, do aeroporto, então não tem como os torcedores ficarem ali recepcionando, etc e tal. Foi uma orientação do próprio aeroporto. O Vasco publicou o seguinte: por orientação do aeroporto de Brasília, em medida de segurança protocolar, o desembarque da delegação será realizado diretamente na pista. O Vasco encara o Trem do Amapá pela Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 9h30, no estádio Mané Garrincha. Então, não adianta a galera de Brasília ir para o aeroporto, porque não vai ter contato, né, com o elenco vascaíno. E o Vasco divulgou também a lista de relacionados para essa partida, os jogadores que vão viajar para enfrentar o Trem do Amapá amanhã. E teremos 4 desfalques já confirmados: Marlon Gomes, Orediano, Figueiredo e Robson Bambu não vão viajar. Então o Vasco tem esses 4 desfalques para a partida contra o Trem. Vamos à lista de relacionados, jogadores que irão viajar e estão relacionados para o jogo de amanhã. Goleiros: Cadu, Ivan e Léo Jardim. Defensores: Anderson Conceição, Léo, Lucas Piton, Miranda, Paulinho, Paulo Vitor, Puma Rodrigues e Zé Vitor. Meio-campistas: Alex Teixeira, Barros, Deluca, Galarza, Jair, Nenê e Rodrigo. Atacantes: Egnaldo, Eric Marcos, Gabriel Peck, Pedro Raul e Vinícius, o treinador Maurício Barbieri. Então tá aí a lista de relacionados para a partida de amanhã, 9h30 da noite, no estádio Mané Garrincha, transmissão do Sport TV, Vasco e Trem do Amapá. Bom, e agora a gente muda de assunto aqui e fala de um tema bem polêmico e que tá dando o que falar, que é a situação do Andrei Santos. A gente já tinha informado aqui em alguns vídeos, né, que o Andrei estava praticamente fechado ali com o Palmeiras, indo para o Palmeiras por empréstimo. O jogador ficaria lá até dezembro e depois retornaria ao Chelsea, já que ele não conseguiu o seu visto de trabalho lá na Inglaterra. Porém, meu amigo, tá dando aí um bafafá e o Vasco entrou na jogada. Informação que já foi confirmada pelo Globoesporte.com e também pelo portal Lancenet. A situação é a seguinte: o Vasco tinha colocado em contrato que tinha prioridade em caso de um retorno, né, do Andrei Santos ao futebol brasileiro. Se o Chelsea fosse emprestar ou vender o jogador para o futebol brasileiro, o Vasco tinha ali uma prioridade. E o Vasco foi notificado, né, pelo Chelsea. O Vasco foi notificado pelo Chelsea e abriu negociações com o clube inglês para tratar sobre o retorno de Andrei Santos. De toda forma, o Palmeiras ainda é o destino mais provável do jogador, mas o Vasco está sim tentando o retorno do Andrei. Nas reuniões, o Paulo Brax
diretor executivo do Vasco, deixou claro que quer o Andrei Santos de volta, nem que seja para jogar uma partida só, mas que ele quer a volta do Andrei. E o Vasco está fazendo certo, né? Tem contrato, então tem essa prioridade, está indo atrás para tentar a contratação do jogador. É importante deixar claro que no contrato o Chelsea tinha a obrigação de notificar, tá voltando ao Brasil, e aí, vocês têm interesse? E aí o Vasco demonstrando interesse, quem decide é o Andrei e o seu staff, né, os seus empresários. O Vasco faz a parte dele de mostrar interesse e falar quero de volta, mas quem vai decidir é o Andrei e os seus empresários. Então, nessa quarta-feira, a diretoria do Vasco comunicou que recebeu a notificação do Chelsea e o diretor de futebol vascaíno, Paulo Brax, informou que está negociando com o Chelsea e ainda busca a contratação de Andrei Santos. Segundo aqui a apuração do Globoesporte.com, o staff do atleta indica que o Chelsea tem preferência de negociar o jogador com o Palmeiras, atual campeão brasileiro, que vai disputar a Libertadores. E as tratativas estão passando ali pelo tempo de contrato e a possibilidade de vetá-lo no Mundial Sub-20, que será disputado entre maio e junho. Então, o Vasco está fazendo a parte dele, meu amigo. Tem ali, recebeu a notificação do Chelsea, acionou essa notificação, falou, beleza, quero jogador de volta. E agora joga, né, essa responsabilidade para cima do Andrei e para cima do staff do Andrei, porque o jogador vai estar dizendo um não ao Vasco e indo para outro clube brasileiro, né? Com toda certeza o torcedor vai ficar chateado. Então, assim, o Vasco está fazendo a sua parte, né? Quer muito contar com o jogador e está tentando atravessar essa negociação aí entre Palmeiras e Chelsea. Eu ainda continuo achando muito improvável e muito difícil, né, que o Andrei Santos venha para o Vasco. É claro que eu queria o jogador de volta, é um baita de um jogador, seria com certeza titular nesse time do Vasco. Pô, ter o Andrei até o final do ano seria sensacional, um garoto que joga muito, mas eu sinceramente acho difícil que isso aconteça. Acho que realmente ele vai para o Palmeiras, mas se o Vasco conseguisse aí atravessar essa negociação, seria sensacional e seria uma baita de uma jogada aí do Paulo Brax. Vamos aguardar, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Bom, meus amigos, e hoje tem Champions League, hein? E lá na BetWinner você pode fazer a sua fezinha ganhando 100% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, basta você vir aqui no comentário fixado, tem o link da BetWinner e tem também o nosso código promocional, o código MACHÃO, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depósito esse que pode ser feito através de Pix, transferência, cartão, etc e tal. Lá você tem várias opções. A BetWinner te dá 100% de bônus. O link está aqui no comentário fixado. E hoje tem, por exemplo, Inter de Milão e Porto, lá pela Champions League, beleza? BetWinner, o link está aqui no comentário fixado. Bom, e para encerrar aqui esse vídeo, a gente fala de Thiago Rodrigues, goleiro Thiago Rodrigues, que perdeu muito espaço, né, com a chegada aí do Ivan e também do Léo Jardim. Nesse momento ele é o quarto, quinto goleiro do Vasco, não vem sendo nem relacionado, etc e tal. E hoje ele foi liberado dos treinos porque está acertando com outro clube. O diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax, confirmou que esse foi o motivo, né, do Thiago ter sido liberado do treino de hoje. O jogador está acertando a sua saída aí para uma outra equipe. Segundo informações aqui do meu amigo Marcos Vasconcelos, ele já acertou a saída do Vasco, mas o destino ainda não está confirmado. Ainda não se sabe o destino do jogador, mas não é um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Em breve, né, a gente deve ter informações sobre isso e a gente traz aqui no outro vídeo. Boa sorte aí ao Thiago Rodrigues. Foi importante na Série B do ano passado. Em certos momentos ele foi o principal jogador do Vasco. Depois falhou bastante, a torcida acabou pegando uma birra, mas foi herói, né, na última rodada lá na Batalha de Itu, e a gente deseja aqui toda a sorte do mundo, né, ao goleiro Thiago Rodrigues. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!